Olá, alunos! Como vocês estão? Hoje a prof está aqui para explicar para vocês o que nós faremos na aula de português de hoje. E na aula de português de hoje, nós vamos construir um poema, isso mesmo. E o nosso poema vai ter como tema os animais, certo? Vocês gostaram do vídeo do poema do Vinícius de Moraes, O Leão? É legal, né? E ainda mais quando tem desenhos, ilustrações, como os poemas visuais que a gente vai aprender, que estamos aprendendo, né? Então, hoje, a prof trouxe para vocês uma atividade diferenciada e que essa atividade ela vai ser avaliada, vai ser um trabalho nosso de língua portuguesa, tá? Então, vou explicar para vocês ficarem por dentro para saber como que vai acontecer. Então, na aula de hoje, a prof sugeriu para vocês algumas imagens e a partir dessas imagens nós vamos construir um poema, com versos e rimas, certo? Vocês sabem o que são rimas? A prof explicou no slide, mas eu vou explicar para vocês de novo. Então, rima é quando uma palavra possui a última sílaba com o mesmo som fonético da outra, certo? Por exemplo, a palavra bola, bola, rima com cola, cola. Ola de bola rimou com ola de cola. Então, nós dizemos que essas palavras rimam por ter as últimas sílabas que têm o mesmo som fonético, ou seja, são constituídas das mesmas palavras, das mesmas sílabas, certo? Das vogais e consoantes. E os poemas, eles trabalham muito com as rimas, para dar musicalidade aos poemas, para ficar gostoso da gente ouvir, né? É legal. Então, nós vamos produzir o nosso poema sobre animais com rimas, certo? Então, vamos lá. A prof vai pedir para vocês que vocês peguem, para fazer esse poema, que vocês peguem um rascunho, uma folha que vocês utilizam para rascunhar, para escrever, tá? E vocês começarão o nosso poema com um título coletivo. O título do nosso poema será o mesmo título para todos, tá? E o título do nosso poema, como a prof sugeriu lá nos slides, é Animais Belos. Então, nesse poema que vocês vão criar, nós vamos falar sobre a beleza da natureza em relação a esses animais que a prof colocou. Eu coloquei lá nos slides para vocês animais como... Deixa a prof achar aqui, só um pouquinho. Animais como a borboleta, o golfinho, a arara, o koala e o coelho. São esses os animais que eu coloquei. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem o título. Tá virado para vocês? Coloquem o título Animais Belos, certo? Vocês vão pôr o título do poema de vocês, Animais Belos. E irão começar o poema. O que a prof vai pedir? Para que o poema seja escrito em versos, tá? Então, por exemplo, eu já comecei o meu, porque tudo que vocês fazem eu também faço aqui na minha casa. E vai estar disponível no slide da próxima aula de português o meu poema para vocês verem como ficou. Já que eu vou ver o de vocês, de todos, e vou avaliar, então eu também quero que vocês vejam o meu, tá bom? E eu comecei para vocês terem uma ideia, uma base de como começar, certo? Vamos lembrar, gente, não é um texto, não é uma história, e sim poema. E os poemas, eles são divididos em versos e estrofes. Nós vamos dividir ele em versos, não se preocupem com as estrofes, tá? Só versos, ou seja, frases curtas e que vão rimar em alguns casos, não precisa ser em todos os versos a rima, mas tem que haver a presença de rimas, ok? Então, um exemplo para vocês. Coloquei o título do meu poema, Animais Belos. E aí eu tenho a borboleta como a primeira figura de um animal que eu vou fazer um poema sobre ela. Eu vou construir 2 versos sobre a borboleta. E vocês também podem tomar como base os versos, né? Fazer 2 linhas sobre a borboleta.
ou versos. Escrevam 2 frases sobre ela. Querem uma dica? Para escrever 2 frases sobre a borboleta, coloquem características belas dela que vocês gostam. Por que vocês gostam? Características de cores, como ela é, se ela voa, mas enfatizando a beleza que é a natureza, tá? E principalmente a borboleta. Então, digamos que vocês vão fazer primeiro da borboleta. Eu já fiz os meus versos sobre a borboleta. E eles ficaram assim, ó. Como é linda a borboleta! Não trocaria ela por nada, nem por um cometa. Esse foi os meus 2 versos sobre a borboleta. Eu construí frases falando da característica dela e, consequentemente, tive que achar uma outra frase, um outro verso que combinasse com o primeiro e também que rimasse. Vocês entenderam? Assim vocês farão com o golfinho. Vocês vão falar do golfinho da forma como vocês desejam e irão achar uma rima para ele com outro verso. Assim também farão com a arara azul, com o koala e com o coelho, tá? Então, o poema de vocês vai ter 2, 4, 6, 8, 10 versos. Vocês farão 10 versos, 2 para cada animal, ok? Mas que no final, né, gente, tem que ter um sentido. E o nosso sentido, o título a prof já deu, que é coletivo. Nós estamos falando sobre a beleza dos animais da natureza. Ou seja, o nosso título é Animais Belos, ok? Então, façam no rascunho. É assim mesmo, gente. No começo parece que a gente não tem ideias, mas a gente vai observando esses animais tão fofos, eles são tão meigos, a natureza é tão bela, que nós conseguimos expressar esse sentimento do amor dos animais que nós temos através de palavras. E as palavras vão vindo, você nem imagina de onde elas vêm, mas elas vão vindo, tá? Então procurem um lugar calmo, tranquilo, olhem os animais, se precisar, pesquisem sobre eles, características, ou se vocês conseguirem fazer, sejam criativos, façam um poema bem legal, tá bom? Ele será avaliado. O que a prof vai avaliar? Os versos, as rimas e a sua criatividade no seu poema, tá bom? Como que a prof vai receber os poemas de vocês? Vou passar no link, um link para vocês com um estilo prova, só que lá vocês irão digitar o poema de vocês. Vocês vão digitar o poema de acordo com os versos que vocês fizeram, certo? Então, por exemplo, eu coloquei Animais Belos é o meu título. Aí você vai dar um espacinho, que vocês são muito inteligentes para isso. E aí começa o seu poema. Escreveu o primeiro verso, pula, dá um espaço e vai para a próxima linha. Terminou aquele verso, dá um espaço e vai para a próxima linha, tá bom? Tem que estar dividido em versos o poeminha de vocês. Poema, né? Não são primeiro ano, professora. Então, vamos lá. Eu confio em vocês, eu sei que vai sair muita coisa legal. Quando terminarem, então, acessem o link, coloquem o nome de vocês, coloquem o título nosso, que é coletivo, e boa sorte. Façam um poema, assim, arrasador, do jeitinho que vocês são, tá bom? Um beijo gigante e bom trabalho!